É muito comum quando a gente pensa em dinheiro achar que estamos falando de uma ciência exata, né? Então, falar de matemática, falar de ciências ali numéricas, né? Porém, a maioria das vezes a gente está falando sobre comportamento. Então, é uma ciência praticamente humana em que nós estamos falando de hábitos, estamos falando de pessoas, de desejos, e esses desejos, esses comportamentos vão ter um reflexo na vida financeira de cada pessoa. Então, por isso, hoje eu achei interessante trazer para vocês 7 hábitos financeiros que você consegue colocar no seu dia a dia que vão ter um impacto muito positivo nas suas finanças, tá? Então, o primeiro deles é o teto de gastos. Não é à toa que é uma das principais funções da FinGuide, a gente colocou logo de cara ali no aplicativo. Basicamente, o que ele vai dizer para você? O quanto você pode gastar por dia para ainda atingir o seu objetivo. Você não precisa usar só dentro do aplicativo da FinGuide, você pode calcular ele manualmente. Então, o que você precisa fazer para chegar nesse valor? Então, você pega o quanto você ganha por mês líquido, né, o quanto de fato vem para você, desconta todos os seus gastos fixos e compromissos no geral. Então, se você quer investir X reais por mês, você vai descontar esse valor também. E o que sobra é o seu teto mensal, ou seja, o quanto você tem para gastar no mês. Se você dividir pelo número de dias do mês, você vai ter o seu teto de gastos diário. Ou seja, é importante que você faça a divisão por dias para que fique palpável, para que você saiba o quanto de fato as suas compras do dia a dia vão impactar no seu objetivo do mês, tá? E é importante também que você faça esse ajuste. Então, se você gastou, né, um pouquinho menos hoje, amanhã você vai poder gastar mais. Se você hoje gastou mais, no próximo dia você vai ter que compensar um pouquinho para baixo. No aplicativo, a FinGuide já faz isso para você, então você já tem esse valor recalculado todos os dias, considerando o que você gastou no dia anterior. Essa para mim é uma das principais funcionalidades, pessoal, porque é a mais prática, é a que você mais vê utilidade, e ter esse número na cabeça faz uma grande diferença no dia a dia, tá? Passando aqui para o próximo hábito, implementar essa regra das 48 horas. O que significa? Eu não sei se vocês estão atentos nesse sentido, mas o dia inteiro você está sendo bombardeado por um monte de promoção, um monte de anúncio que tem como objetivo ativar as suas emoções, então fazer você ter uma compra por impulso. Então, quando você compra, você entra em algum site para comprar um tênis que seja, é muito comum você ver uma notificação escrito últimas unidades, só está disponível até as próximas 24 horas, só tem mais uma unidade, tem mais 10 pessoas olhando esse produto agora. Tudo isso faz com que ative em você um medo de perder aquilo, né? Então você tem medo de voltar no dia seguinte e essa promoção não está mais disponível. Só que isso muitas das vezes faz com que você tome uma decisão impulsiva. Às vezes você nem precisava desse tênis e você compra porque você quer satisfazer essa sua vontade. Então, para saber se de fato essa compra é necessária, se faz sentido ter essa compra, espera 48 horas para comprar. Então, poxa, quero comprar esse tênis. Ao invés de comprar agora, segura, daqui a 2 dias eu volto. Se eu ainda quiser esse tênis, tudo bem, eu compro, não tem problema nenhum. Mas, se essa vontade passar, era uma compra por impulso e você não vai sentir grandes impactos disso. Inclusive, esse hábito a gente pode adaptar de acordo com o tamanho da compra, né? Então, se você está falando de uma casa, por exemplo, poxa, é uma compra muito maior. Então, ao invés de dar 48 horas, vamos pensar 1 mês e meio, 2 meses aqui, avaliar todos os cenários, etc., para que você consiga chegar na melhor conclusão possível. Óbvio que você não vai comprar uma casa por impulso, mas a ideia aqui é só que você tenha esse tempo, esse distanciamento entre o seu desejo e de fato comprar, para que você saiba que você fez a melhor decisão possível, tá? Uma próxima dica é você vincular o hábito que você quer criar com o hábito que você já tem, né? Então, isso está no livro O Poder do Hábito, que eu acho muito interessante, em que um exemplo simples, né? Até coloquei aqui, depois do café eu reviso meus gastos. Então, todo dia de manhã você acorda e toma seu cafezinho. Se você vincular com isso que você vai abrir o aplicativo e ver como que estão os seus gastos hoje,
com o tempo vai ficar automático. Sempre que você tomar o seu café, você vai querer olhar ali os seus gastos. Então fica mais fácil de você criar um hábito novo quando você já tem um hábito antigo que você vai meio que juntar com ele, né? Então é mais provável que você tenha adesão e que você continue fazendo isso. Então, óbvio que vai ser muito pessoal, você tem que olhar para a sua rotina e ver o que você já faz e que você consegue vincular com algum outro objetivo que você tem, tá? Outro hábito é automatizar. Então, muitas vezes a gente faz com que eu vou investir o que sobrou, né? Mas quando você deixa isso automatizado, quando você já deixa a transferência programada, você cria uma responsabilidade com isso, como se fosse um compromisso, como se fosse um boleto qualquer. Então, você investiu o que sobrou, muitas vezes você vai acabar investindo um valor muito pequeno, ou você não vai se comprometer tanto com investir esse valor todo mês. Mas se você souber que no dia 30 de cada mês você vai investir R$ 500 porque já está programado, você vai fazer ajustes no seu mês, e o aplicativo pode te ajudar com isso, para que no final do mês sobrem esses R$ 500, porque é um compromisso que você estabeleceu. Então é bem importante que você tenha já programado o quanto você quer investir antes do mês finalizar, né? Quando você estiver planejando esse mês, para que você consiga ajustar a rota ali e fazer decisões melhores ao longo do mês para que esse dinheiro sobre, tá? Outro ponto é de recompensas. Aqui é até meio contraintuitivo, né? Mas é importante por esse sentido de adesão. Até fazendo um paralelo com dieta, tem muita gente que costuma fazer dietas muito agressivas para emagrecer, enfim, para algum objetivo. O que costuma acontecer com essas pessoas? Elas seguem essa dieta agressiva por um curto período de tempo e depois desencadeiam um cenário de compulsão e ela ganha todo aquele peso que ela tinha perdido. Por quê? Todo esse cenário que é extremo, ele não é sustentável. Então, como a gente costuma falar, o objetivo é que você tenha adesão por muito tempo. Então, você colocar essas pequenas recompensas no meio do caminho fazem com que você ganhe tempo, né? Que você vá aderir por mais tempo. Então, é melhor que você invista R$ 500 por mês do que tentar investir 1.000 por mês e conseguir só um mês e no próximo mês gastar tudo de novo, né? Então, planeje essas recompensas para que você tenha esse sentimento de progresso. Então, ó, se eu conseguir investir R$ 500 esse mês, eu vou sair no final de semana, eu vou comprar uma roupinha que eu quero, vou fazer um passeio, enfim, pode ser a meta que faça sentido para você, óbvio que tem que ser alguma coisa prazerosa para você, que você veja vantagem nisso, né? Então é muito pessoal, não tem como a gente cravar qual que é essa meta que você deve fazer, mas que você saiba que você teve esse resultado porque você seguiu o seu planejamento. Isso vai com certeza te fazer ter mais adesão durante o processo, tá? O próximo passo, o próximo hábito, são de ter metas reais e mensuráveis. Então, por exemplo, se eu colocar como meta que ano que vem eu vou participar do Ironman, muito provavelmente eu não vou me movimentar para isso. Por quê? É uma meta muito longe da minha realidade hoje. Então não é uma meta real, né? Da mesma forma, se eu colocar que eu quero, sei lá, participar de uma corrida de 10 quilômetros até dezembro, e para isso eu preciso conseguir correr 1 quilômetro a mais por mês, poxa, já é mensurável, né? Eu já sei qual que é o passo a passo que eu preciso seguir para atingir essa meta em dezembro. Então, o objetivo é que você tenha uma meta dentro da sua realidade. Óbvio que a meta precisa ser um pouco ousada para que você tenha que se movimentar, né, para fazer alguma coisa, mas que você tenha métricas para acompanhar. Opa, será que eu estou adiantado? Será que eu estou atrasado? Né? E também, se essa meta for financeira, dentro do aplicativo, a gente tem uma aba só de metas em que você consegue colocar qual que é o seu objetivo, quanto você precisa para ele, o quanto você já tem investido, e ele te mostra o quanto você já progrediu e o quanto você precisa progredir por mês. Então o objetivo aqui, pessoal, é que você faça essa autoavaliação de será que essa meta faz sentido para a minha realidade e o que eu vou acompanhar para atingir essa meta, para que ela não seja só um desejo. A gente, inclusive, já fez um vídeo falando só de metas, tá? Outro ponto importante, não cortar o cafezinho. O que isso quer dizer? Muitas vezes no objetivo de economizar mais, enfim, de alguma outra meta, você acaba cortando
coisas que são essenciais para você. Eu gosto desse exemplo do cafezinho porque imagina que na sua rotina, sempre depois do almoço você vai tomar um café. É uma coisa que você já está acostumado, que você gosta de fazer e que não te custa tanto. Se você tentar tirar esse café, muito provavelmente você vai ficar mais estressado, né, porque você está acostumado com aquilo, você vai perder qualidade de vida, né, uma coisa que te dava prazer, e o impacto financeiro disso vai ser muito pequeno. Eventualmente, se você descobrir um streaming que você não está assistindo e você pode cancelar, o impacto é muito maior, né? Então, fazer esses cortes de forma inteligente. Não adianta você cortar o que te traz qualidade de vida, né? A não ser que você consiga fazer a mesma coisa por um custo menor, tá? Por último aqui, só lembrando, as ferramentas, né, dentro do aplicativo a gente mapeou tudo de forma que te ajude a alcançar esses seus objetivos e como leitura, sugestão de leitura que a gente utilizou para criar esse vídeo, o livro O Poder do Hábito e Psicologia Financeira. Esse segundo também é muito bom com relação a esse efeito de hábitos, de costumes que você pode fazer, voltado para o meio de finanças. Então, se você está pensando exatamente sobre esse tema, poxa, esse livro é um dos melhores que eu já li, te indico de olho fechado, tá? Não esquece de deixar aqui embaixo o que você achou, se tem alguma sugestão, tema de próximo vídeo, enfim, a gente segue à disposição, pessoal.